Uma mãe desesperada, um homem perdido, um bebê que mudaria tudo. Às vezes o amor nasce no momento mais inesperado. Prepare-se para essa linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Era uma manhã de terça-feira, quando tudo começou no elegante Hotel Grandeville. Os primeiros raios de sol atravessavam os grandes janelões do lobby, criando reflexos dourados no mármore polido. O movimento ainda era discreto. Apenas alguns funcionários iniciando seus turnos matinais. Marina Santos, de apenas 24 anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos do 8º andar. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e o uniforme impecável não conseguia esconder o cansaço em seus olhos. Mais uma noite mal dormida, mais um dia de luta. Mas Marina carregava um segredo no compartimento inferior de seu carrinho de limpeza. Entre toalhas limpas dormia profundamente Gabriel, seu filho de 8 meses. A cada poucos passos, ela parava para verificar se ele continuava quieto, sussurrando palavras de carinho. Shh, meu amor. Só mais algumas horas, murmurava, ajeitando as toalhas que o escondiam. Ao chegar na porta da suíte presidencial, quarto 801, Marina bateu delicadamente. Era sempre assim. 3 batidas suaves, uma pausa, depois anunciar sua presença. Serviço de limpeza. Silêncio. Ela aguardou alguns segundos antes de usar sua chave mestra. A suíte se revelou deslumbrante. Vista panorâmica da cidade, móveis de design italiano, obras de arte modernas adornando as paredes. Marina havia limpado este quarto várias vezes, mas ainda se impressionava com tanto luxo. Olá, há alguém? Chamou cautelosamente, deixando o carrinho próximo à entrada. Não obtendo resposta, começou o seu trabalho. Seus movimentos eram precisos, eficientes, resultado de 2 anos trabalhando no hotel. Recolhia toalhas usadas, organizava a sala sempre atenta a cada detalhe. Foi então que Gabriel acordou. O choro baixinho fez Marina correr desesperada até o carrinho. Não, não, não. Por favor, querido. Suspirava pegando-o no colo com delicadeza infinita. Ela o balançou suavemente contra o peito, cantarolando uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar. Dorme, dorme, meu menino, mamãe está aqui. Daniel Moreira havia passado mais uma noite em claro. Aos 35 anos, este homem alto e bem vestido carregava nos olhos o peso de algo que o impedia de dormir tranquilamente. Quando saiu do quarto em direção à sala, os cabelos bagunçados e olhos vermelhos revelavam sua exaustão. Ele parou subitamente ao ver Marina com o bebê nos braços. O quê? Murmurou mais confuso que irritado. Marina se virou, o terror estampado em seu rosto pálido. Gabriel ainda chorava baixinho em seus braços. Eu posso explicar, senhor. Gaguejou a voz tremendo. Você trouxe uma criança para trabalhar? Daniel perguntou. Mas havia algo em seu tom que não soava como acusação. Por favor, senhor, eu não tinha onde deixá-lo. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. A babá cancelou na última hora, e eu não podia faltar. É só hoje, eu prometo que... Daniel se aproximou lentamente, e Marina percebeu algo estranho em sua expressão. Não era raiva nem desaprovação, era curiosidade, melancolia. Posso vê-lo, pediu Daniel, surpreendendo a si mesmo com o próprio pedido. Marina hesitou. Aquele homem era um completo estranho, um hóspede rico que poderia denunciá-la e destruir sua vida com uma simples ligação para a gerência. Mas algo em sua voz a tranquilizou. Com cuidado infinito, ela estendeu Gabriel. O que aconteceu a seguir mudaria tudo. Daniel pegou o bebê com uma delicadeza surpreendente, como se fosse algo natural, instintivo. Gabriel parou de chorar quase instantaneamente, olhando curioso para aquele rosto desconhecido. Então algo extraordinário aconteceu. O bebê sorriu e estendeu uma mãozinha pequenina para tocar o rosto de Daniel. Lágrimas começaram a se formar nos olhos do empresário. Oi, pequeno, sussurrou com a voz embargada. Marina observava, intrigada e tocada. Daniel embalava Gabriel com movimentos seguros, naturais, como se soubesse exatamente o que fazer. O bebê riu completamente à vontade nos braços daquele estranho. Você é perfeito. Absolutamente perfeito. Daniel murmurou, mais para si mesmo que para qualquer outra pessoa. O senhor tem filhos? Marina ousou perguntar,
Vendo as lágrimas nos olhos dele, Daniel a olhou. E Marina viu uma dor profunda naqueles olhos castanhos. Não, nunca tive a oportunidade. Ele devolveu Gabriel relutantemente, como se cada segundo fosse precioso. Como ele se chama? Gabriel. Gabriel Santos. Gabriel. Daniel repetiu o nome suavemente, saboreando cada sílaba. Um nome forte. O que veio depois surpreendeu Marina ainda mais. Em vez de ameaçar denunciá-la, Daniel fez um pedido inesperado. Você poderia não contar para ninguém que ele estava aqui? Marina piscou confusa. Era isso que eu ia pedir ao senhor. Daniel sorriu pela primeira vez, desde que ela entrou no quarto. Você trabalha em outros quartos hoje? Sim, senhor. Tenho mais 6 suítes para limpar. E ele fica no carrinho o tempo todo? Marina baixou os olhos envergonhada. Normalmente ele dorme. É um bebê muito calmo, eu juro. Isso nunca aconteceu antes. Posso fazer uma pergunta? Por que não tem ninguém para cuidar dele? A pergunta tocou em uma ferida ainda aberta. Marina apertou Gabriel contra o peito e sussurrou. É complicado, senhor. Daniel percebeu que havia ultrapassado uma linha. Você não precisa me explicar. Eu só... Ele parou como se quisesse dizer algo importante, mas mudou de ideia. Termine seu trabalho e... Obrigado. Obrigado pelo quê? Por me deixar conhecê-lo. Marina terminou a limpeza da suíte em silêncio, mas sentia a presença de Daniel mesmo quando ele desapareceu no quarto. Havia algo naquele homem que mexia com ela. Uma tristeza profunda que reconhecia em si mesma. Quando arrumou Gabriel novamente no carrinho, sussurrou. Que homem estranho, meu filho. Mas estranho de um jeito bom. Gabriel balbuciou como se concordasse. Após Marina sair, Daniel ficou apoiado na parede ouvindo os passos se afastarem pelo corredor. Limpou as lágrimas do rosto e pegou o telefone. Oi, é o Daniel. Cancele todas as minhas reuniões desta manhã. Após uma pausa, continuou. Não estou doente. Eu só preciso de um tempo. Desligou e se dirigiu à janela observando o movimento da cidade. O nome ecoava em sua mente, Gabriel. Enquanto isso, no corredor, Marina continuava seu trabalho quando Carla Ribeiro, outra camareira, a interceptou com curiosidade nos olhos. Marina, você demorou muito no 801 hoje. Normal. Era uma suíte grande. Marina respondeu, tentando parecer casual. E aquele hóspede? Como ele é? Como assim? Ora, ele está aqui há uma semana e ninguém conversou direito com ele. Dizem que é muito reservado. Alguns funcionários acham que ele está fugindo de alguma coisa. Marina forçou um sorriso. Eu só limpei o quarto, Carla, não conversei com ele. Tá bom. Mas cuidado, homens ricos e misteriosos geralmente têm segredos perigosos. As palavras de Carla ficaram ecoando na mente de Marina enquanto ela continuava empurrando seu carrinho pelos corredores. Gabriel dormia tranquilamente, alheio ao turbilhão de sentimentos que aquele encontro inesperado havia despertado em 2 almas feridas. Nenhum dos dois sabia que aquela manhã de terça-feira marcaria o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. Daniel não conseguiu se concentrar em nada durante o resto da manhã. Sentado na poltrona de couro da suíte, olhava fixamente para o local onde Sandra havia segurado Gabriel poucas horas antes. A sensação dos pequenos dedos tocando seu rosto ainda estava viva em sua memória. Eram quase 2 da tarde, quando ele tomou uma decisão. Pegou o telefone interno do hotel. Recepção, bom dia. Em que posso ajudá-lo, Sr. Moreira? Preciso falar com uma funcionária. Uma camareira chamada Sandra. Houve uma pausa do outro lado da linha. Posso perguntar qual é o motivo, senhor? Daniel hesitou. Como explicar? Ela esqueceu algo em meu quarto. Entendo. Vou verificar. Sandra Santos trabalha no turno da manhã. Então, provavelmente já foi embora. Posso pedir para outra camareira buscar o que ela esqueceu? Não. A resposta saiu mais firme que Daniel pretendia. Preciso falar especificamente com ela. Quando ela volta amanhã? Às 7 da manhã, senhor. Daniel desligou frustrado. Amanhã parecia uma eternidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sandra caminhava pelas ruas estreitas de seu bairro com Gabriel no colo. O contraste era gritante, das suítes luxuosas do hotel para as casas simples e ruas esburacadas onde vivia. Ela morava em um pequeno apartamento de um quarto no 2º andar,
de um prédio antigo. Ao subir as escadas, encontrou sua vizinha, Dona Eulália, uma senhora de 68 anos que ocasionalmente cuidava de Gabriel. Oi, me fiei. Oi, minha filha. Como foi o trabalho hoje? Sandra forçou um sorriso. Normal, Dona Eulália. Obrigada por ter se oferecido para cuidar do Gabriel hoje de manhã. A babá cancelou na última hora. Imagine, querida. Mas você parece preocupada. Aconteceu alguma coisa? Sandra balançou a cabeça. Mas Dona Eulália conhecia aquela menina há 2 anos. Havia algo diferente em seus olhos. Tenha cuidado, Sandra. Você é uma moça trabalhadora e honesta. Mas o mundo lá fora, às vezes não é justo com pessoas como nós. Dentro de seu apartamento, Sandra colocou Gabriel no berço improvisado que havia montado na sala. O bebê balbuciava alegremente, brincando com um chocalho colorido que ela havia comprado em uma promoção. Você gostou daquele homem hoje, não foi? Sussurrou para o filho. Eu vi como você sorriu para ele. Gabriel riu como se entendesse, e Sandra sentiu o coração apertar. Em 8 meses de vida, seu filho raramente havia interagido com figuras masculinas. O pai... Bem, o pai era um assunto que ela preferia não revisitar. Na manhã seguinte, Sandra chegou ao hotel com 15 minutos de antecedência. Havia dormido mal, sonhando com olhos castanhos e mãos gentis segurando seu bebê. Gabriel estava particularmente agitado, como se também sentisse a tensão da mãe. Calma, meu amor. Hoje você vai ficar quietinho, sim? Murmurava enquanto o acomodava no carrinho. Carla interceptou no vestiário dos funcionários. Say, Sandra, você viu as fofocas? Que fofocas? O hóspede da 801 perguntou por você ontem à tarde. Especificamente por você. O sangue de Sandra gelou. Como assim? A Patrícia da recepção me contou. Ele ligou dizendo que você havia esquecido algo no quarto dele. Mas que coisa estranha, não? Você esqueceu alguma coisa lá? Não. Não que eu me lembre. Carla se aproximou baixando a voz. Sandra, esse homem é muito estranho. Ninguém sabe direito o que ele faz. Paga sempre em dinheiro, não recebe visitas. E agora está perguntando por você. Cuidado. Sandra sentiu o estômago embrulhar. Será que Daniel havia mudado de ideia? Talvez agora quisesse denunciá-la por ter trazido Gabriel. Com o coração acelerado, ela se dirigiu ao 8º andar. Ao chegar na porta da suíte 801, suas mãos tremiam ligeiramente. Bateu na porta com menos firmeza que de costume. Serviço de limpeza. Entre. A voz de Daniel veio imediatamente, como se ele estivesse esperando do outro lado da porta. Sandra entrou empurrando o carrinho. Daniel estava de pé na sala, vestido com uma camisa social cinza e calça escura. Parecia ter dormido melhor que na véspera, mas havia uma ansiedade em seus olhos. Bom dia, disse ele, e Sandra notou como sua voz soava diferente, mais suave, quase hesitante. Bom dia, senhor. Ouvi dizer que esqueci algo aqui ontem. Daniel se aproximou do carrinho. Na verdade, eu menti. Sandra sentiu o coração disparar. Como? Eu queria vê-lo novamente. Ver Gabriel. As palavras saíram de Daniel com uma honestidade que o surpreendeu. Ele havia ensaiado várias desculpas, várias formas de justificar aquele pedido estranho. Mas, na presença de Sandra, apenas a verdade pareceu adequada. Sandra o encarou tentando decifrar suas intenções. Por quê? Eu não sei explicar direito. Ontem, quando o segurei, Daniel parou passando a mão pelos cabelos. Faz muito tempo que eu não sinto conexão com alguém. Gabriel escolheu aquele momento para soltar um pequeno chorinho do carrinho. Sandra se abaixou rapidamente para pegá-lo, mas Daniel estendeu as mãos. Posso? Sandra hesitou apenas 1 segundo antes de entregar o bebê. Mais uma vez. Gabriel se acalmou instantaneamente nos braços de Daniel, olhando para ele com curiosidade infinita. Foi campeão, Daniel sussurrou e Gabriel riu. Aquele riso gostoso de bebê que fez o coração de ambos os adultos se apertarem. Ele gosta de você, Sandra observou, ainda desconfiada, mas claramente tocada pela cena. E eu gosto dele. Daniel olhou para Sandra. Posso fazer uma pergunta pessoal? Sandra tensionou. Depende da pergunta. O pai dele, onde está? O rosto de Sandra se fechou imediatamente. Não existe pai na nossa história. Desculpe, eu não queria. Ele nos abandonou quando soube da gravidez. As palavras saíram amargas, carregadas de uma dor que Sandra raramente permitia que viesse à superfície.
Disse que não estava pronto, que éramos jovens demais, que ele tinha planos. Daniel percebeu que havia tocado em uma ferida aberta. Sandra, eu sinto muito. Por isso eu trabalho escondendo Gabriel. Não tenho família aqui. Não tenho dinheiro para uma creche boa. Faço o que posso. Gabriel balbuciou nos braços de Daniel, alheio à conversa pesada dos adultos. Daniel o balançou suavemente. E Sandra viu como ele parecia natural naquele papel. Você já cuidou de crianças antes? Perguntou. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Já uma vez. Antes que Sandra pudesse perguntar mais, passos se aproximaram no corredor. Vozes de funcionários. Sandra se apressou em pegar Gabriel de volta. Preciso trabalhar, disse acomodando o bebê no carrinho. Sandra? Daniel a chamou quando ela já havia começado a organizar seus materiais de limpeza. Sim? Amanhã você poderia trazê-lo de novo? A pergunta era tão vulnerável, tão cheia de esperança, que Sandra sentiu algo se mover em seu peito. Eu trago Gabriel todos os dias, senhor. Não tenho escolha. Daniel. Como? Meu nome é Daniel. Não, senhor. Sandra assentiu lentamente. Daniel. Ele sorriu e Sandra percebeu como aquele sorriso transformava completamente seu rosto. Por um momento, ela se esqueceu de que estava no meio de um hotel luxuoso, vestindo o uniforme de camareira, com um bebê escondido no carrinho de limpeza. Por um momento, foram apenas duas pessoas conectadas por algo inexplicável. Até amanhã, então, disse Daniel. Até amanhã. Quando Sandra saiu da suíte, Daniel ficou parado no mesmo lugar por vários minutos. Pela primeira vez em anos, tinha algo para aguardar no dia seguinte. No corredor, Sandra empurrava o carrinho com movimentos mais lentos que o habitual. A conversa com Daniel havia mexido com ela de uma forma que não conseguia explicar. Havia algo naquele homem, uma dor escondida que ela reconhecia, uma gentileza genuína que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Gabriel dormia tranquilamente, um pequeno sorriso no rosto, como se também guardasse boas lembranças daqueles braços seguros que o haviam embalado. Sandra não percebeu que Carla havia presenciado sua saída da suíte 801, nem viu o olhar calculista que a colega dirigiu para ela. As engrenagens da fofoca do hotel já começavam a se mover. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina silenciosa entre Sandra e Daniel. Toda manhã, ela chegava à suíte 801 por volta das 7h30. Toda manhã ele a esperava na sala, já vestido e claramente ansioso. E toda manhã, Gabriel despertava nos braços de Daniel como se fosse o lugar mais natural do mundo. Era a quinta manhã consecutiva quando Carla decidiu agir. Sandra havia acabado de entrar na suíte quando ouviu passos apressados no corredor. Instintivamente, pegou Gabriel do carrinho antes mesmo que Daniel pudesse pedir. Alguém está vindo, sussurrou. Daniel franziu a testa. Não estou esperando ninguém. 3 batidas firmes na porta. Sandra empalideceu. Não era a batida delicada de uma camareira. Senhor Moreira? Sou Roberto Figueiras, gerente do hotel. Podemos conversar? Sandra sentiu o mundo desabar. Gabriel estava em seus braços. Não havia como escondê-lo agora. Daniel viu o pânico em seus olhos e, numa decisão que o surpreendeu, apontou para o quarto. Vá, leve-o para o quarto, agora. Mas confie em mim. Sandra correu para o quarto, fechando a porta cuidadosamente. Do outro lado, ouviu Daniel abrir a porta principal. Senhor Figueiras, em que posso ajudá-lo? Roberto Figueiras era um homem de meia idade, sempre impecável, que dirigia o hotel com mão de ferro. Entrou na suíte examinando cada detalhe. Senhor Moreira, recebemos alguns relatos sobre comportamentos irregulares em sua suíte. Funcionários relataram ruídos estranhos, conversas prolongadas com o pessoal da limpeza. Daniel manteve a expressão neutra. Não entendo a preocupação. Sempre fui cordial com os funcionários. Claro, mas entenda nossa posição. O Hotel Grandville preza pela discrição e tranquilidade de seus hóspedes. Qualquer situação que possa comprometer isso... Senhor Figueiras, sou hóspede desta suíte há quase 2 semanas. Pago diárias que, imagino, não são insignificantes para o hotel. Se há alguma reclamação específica sobre meu comportamento, gostaria de saber. No quarto, Sandra segurava Gabriel contra o peito, tentando manter ambos em silêncio. O bebê,
como se sentisse a tensão, permanecia quieto, apenas olhando para o rosto preocupado da mãe. Não há reclamações, Sr. Moreira. Apenas cuidado. Alguns funcionários podem tentar se aproveitar da generosidade de hóspedes como o senhor. Daniel sentiu a raiva subir, mas controlou-se. Entendo sua preocupação, mas posso assegurar que não sou facilmente manipulável. Após alguns minutos tensos, Roberto finalmente se retirou, não sem antes lançar um olhar investigativo pela suíte. Quando a porta se fechou, Daniel suspirou pesadamente antes de bater delicadamente na porta do quarto. Sandra, pode sair. Ela emergiu pálida, Gabriel ainda em seus braços. Ele sabe. Suspeita de alguma coisa, mas não tem certeza. Daniel se aproximou. Alguém está falando sobre nós. Sandra baixou os olhos. Carla? Tem que ser a Carla. Ela anda fazendo perguntas, observando... Sandra. Daniel tocou gentilmente em seu braço. Preciso te contar uma coisa. Havia algo na voz dele que fez Sandra erguer os olhos. Sobre por que Gabriel me afeta tanto. Daniel se afastou, caminhando até a janela. Por um longo momento, ficou em silêncio, observando a cidade lá embaixo. Há 3 anos eu tinha um melhor amigo, Tomás. Crescemos juntos, éramos como irmãos. Sua voz ficou mais baixa. Ele se casou jovem, teve um filho. Um menino chamado Pedro. Sandra percebeu que Daniel estava lutando com cada palavra. Pedro tinha 2 anos quando aconteceu. Tomás e a esposa saíram para jantar. Me pediram para ficar com ele. Era algo normal. Eu sempre cuidava do Pedro quando eles precisavam. Gabriel balbuciou baixinho, como se sentisse a emoção na voz de Daniel. Eu estava trabalhando no laptop, respondendo e-mails. Pedro estava brincando na sala, tranquilo. Mas crianças de 2 anos são rápidas, curiosas. Daniel parou, a voz embargada. Quando me dei conta, ele havia aberto a porta da varanda. O apartamento era no 10º andar. Sandra sentiu o coração apertar. Instintivamente apertou Gabriel contra o peito. Cheguei a tempo de segurá-lo, Sandra. Por um segundo segurei sua mãozinha. Mas ele era pequeno demais e eu... Daniel se virou, lágrimas nos olhos. Não consegui puxá-lo de volta. Ele escorregou. O silêncio que se seguiu foi pesado, doloroso. Sandra não sabia o que dizer. Tomás e a esposa nunca me perdoaram. E eu nunca me perdoei. Havia prometido proteger aquele menino e falhei. Daniel limpou os olhos com as costas da mão. Quando vi Gabriel pela primeira vez, quando o segurei, foi como se Pedro estivesse me dando uma segunda chance. Como se eu pudesse proteger uma criança novamente, fazer certo desta vez. Sandra se aproximou lentamente. Daniel, por isso não durmo direito há 3 anos. Por isso estou neste hotel há 2 semanas, sem saber direito o que fazer da vida. Por isso cancelei todos os negócios, todos os compromissos. Ele a encarou. Até você aparecer com Gabriel. Sandra sentiu lágrimas nos próprios olhos. Finalmente entendia a dor naqueles olhos castanhos. A forma como ele segurava Gabriel com tanta reverência. Você não foi culpado do que aconteceu com Pedro, disse suavemente. Fui responsável. Acidentes acontecem, Daniel, crianças. Eu prometi protegê-lo. Gabriel começou a chorar, assustado com o tom alterado. Imediatamente, Daniel se recompôs. Desculpe, pequeno, desculpe. Ele estendeu os braços e Sandra entregou o bebê sem hesitar. Gabriel se acalmou instantaneamente nos braços de Daniel, que o embalou com movimentos suaves. Você é incrível com ele, Sandra observou. Ele me lembra que ainda posso ser útil para alguém. Sandra o observou embalando seu filho, vendo como Gabriel se sentia completamente seguro ali. Uma sensação estranha crescia em seu peito. Uma mistura de gratidão, ternura e algo mais profundo que ela ainda não sabia nomear. Daniel? Sim. Por que você está me contando isso? Ele a olhou por sobre a cabeça de Gabriel. Porque você merece saber por que um estranho quer passar tempo com seu filho. E porque... Ele hesitou. Porque há muito tempo não tenho alguém com quem falar de verdade. Sandra sentiu o coração acelerar. Havia uma intimidade naquele momento que a assustava e a atraía simultaneamente. Eu também não, admitiu baixinho. Não o quê? Não tenho alguém com quem falar de verdade. Há muito tempo. Seus olhos se encontraram por sobre a cabeça de Gabriel e por um momento o mundo lá fora pareceu não existir. Não havia hotel luxuoso. Não havia diferenças sociais. Não havia riscos ou complicações.
Apenas duas pessoas feridas que haviam encontrado consolo uma na outra. O momento foi interrompido pelo celular de Sandra tocando. Era o alarme que ela programava para não perder a hora. Preciso ir. Tenho outros quartos para limpar. Daniel assentiu, devolvendo Gabriel relutantemente. Sandra? Sim. Obrigado. Por me deixar contar isso. Por não me julgar. Sandra sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Obrigado por confiar em mim. Quando Sandra saiu da suíte, Daniel ficou parado no meio da sala, sentindo algo que não experimentava há anos. Esperança. Mas no corredor, Carla esperava estrategicamente posicionada perto do elevador de serviço. 45 minutos, murmurou para si mesma, cronometrando o tempo que Sandra havia passado na suíte. 45 minutos para limpar um quarto. Ela sorriu maliciosamente. Finalmente tinha algo concreto para reportar ao Sr. Figueiras. A armadilha estava se fechando e Sandra nem desconfiava. Na manhã seguinte, Sandra percebeu que algo havia mudado no hotel. Os olhares dos colegas pareciam mais inquisitivos, as conversas cessavam quando ela passava, e Carla a observava com um sorriso que não chegava aos olhos. Sandra, querida, Carla te abordou no vestiário. O pessoal está comentando que você anda muito tempo no 8º andar. Faço o meu trabalho, Carla. Claro que faz. Mas 45 minutos numa suíte, mesmo sendo grande, é muito tempo. Sandra sentiu o sangue gelar. Carla havia cronometrado. As suítes presidenciais exigem mais cuidado. Você sabe disso. Sei sim. Mas também sei que hóspedes ricos às vezes oferecem oportunidades extras para funcionárias bonitas. A insinuação era clara e ofensiva. Sandra se virou para encarar Carla. Não sei o que você está insinuando, mas não gosto do seu tom. Relaxa, Sandra. Só estou te dando um conselho de amiga. Cuidado para não se envolver em situações complicadas. Sandra saiu do vestiário com o coração acelerado. Gabriel dormia tranquilamente no carrinho, alheio às tensões que se acumulavam ao redor deles. Quando chegou à suíte 801, encontrou Daniel caminhando nervosamente pela sala. Ele parecia não ter dormido bem. Bom dia, disse Sandra, mas percebeu imediatamente que algo estava errado. Sandra, precisamos conversar. Ela parou, o carrinho ainda na porta. O que aconteceu? Ontem à noite recebi uma ligação. Um conhecido meu viu meu nome na lista de hóspedes do hotel e comentou com outras pessoas. Estão especulando sobre por que estou aqui há tanto tempo. Sandra sentiu o estômago embrulhar. E o que isso significa? Significa que logo mais pessoas vão começar a fazer perguntas. Se descobrirem sobre Gabriel, sobre nossos encontros diários, vai ser ruim para você, Sandra completou baixando os olhos. Não, Sandra. Vai ser ruim para você. Eu posso lidar com fofocas. Você pode perder seu emprego. Gabriel escolheu aquele momento para acordar, fazendo seus ruídos matinais habituais. Sandra o pegou automaticamente, mas Daniel estendeu os braços. Posso? Como sempre, Gabriel se acalmou nos braços de Daniel. Mas desta vez, Sandra percebeu algo diferente na expressão de Daniel. Uma tristeza profunda misturada com determinação. Daniel, o que você está pensando? Ele caminhou até a janela, embalando Gabriel suavemente. Estou pensando em ir embora do hotel. As palavras atingiram Sandra como um soco. Ela não havia percebido o quanto havia se acostumado com aqueles encontros matinais, com ver Gabriel feliz nos braços de Daniel, com ter alguém com quem conversar de verdade. Quando? Hoje à noite, talvez. Ou amanhã de manhã. Sandra se aproximou lutando contra a sensação de perda que crescia em seu peito. Gabriel vai sentir sua falta. Daniel a olhou. E você? A pergunta ficou suspensa no ar. Sandra se viu incapaz de responder, porque a resposta a assustava. Sim, ela sentiria falta. Muito mais do que deveria. Por que você se importa tanto conosco? Perguntou em vez de responder. Daniel parou de embalar Gabriel e se virou para ela completamente. Porque vocês me devolveram algo que eu achei que havia perdido para sempre. O quê? A capacidade de sentir que posso fazer diferença na vida de alguém. A capacidade de sentir, ele hesitou, de sentir que talvez eu mereça uma segunda chance de ser feliz. Sandra sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Daniel,
Quando você chegou aqui naquela primeira manhã com Gabriel no carrinho, desesperada, lutando sozinha, eu me vi refletido em você. 2 pessoas feridas tentando sobreviver. Gabriel balbuciou, estendendo uma mãozinha para tocar o rosto de Daniel. O gesto simples fez o coração de Sandra se apertar. Você não precisa ir embora, disse ela baixinho. Sandra, você não entende. Eu não sou apenas um hóspede qualquer. Tenho uma empresa, negócios, responsabilidades que abandonei para ficar aqui. Não posso fugir para sempre. Então por que está fugindo? A pergunta o pegou desprevenido. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Porque quando Pedro morreu, eu não consegui mais me ver como alguém capaz de cuidar de outras pessoas. Cancelei todos os compromissos. Vendi participações na empresa. Me afastei de todo mundo. E agora? Agora... Ele olhou para Gabriel, depois para Sandra. Agora eu quero tentar de novo. Mas tenho medo. Sandra se aproximou mais, tocando gentilmente no braço dele. De que você tem medo? De falhar de novo. De não conseguir proteger vocês quando precisarem. Daniel, olha para ele. Sandra apontou para Gabriel, que estava completamente relaxado nos braços dele, brincando com um dos botões de sua camisa. Você acha que ele não se sente protegido? Daniel olhou para o bebê em seus braços. Gabriel riu aquele riso gostoso e puro, e Daniel não conseguiu evitar sorrir de volta. Todas as manhãs, ele acorda feliz quando você o pega no colo, Sandra continuou. Todas as manhãs eu vejo como você é natural com ele, como você sabe exatamente o que fazer. E se não for suficiente? E se for mais que suficiente? Eles se olharam em silêncio, Gabriel balbuciando feliz entre os dois. Havia uma intimidade crescente naqueles momentos, uma conexão que ia muito além do cuidado compartilhado com o bebê. Sandra, posso te fazer uma pergunta pessoal? Mais uma? Ela brincou, tentando aliviar a tensão. Você já pensou em tentar de novo? Um relacionamento, uma família de verdade para Gabriel? Sandra baixou os olhos. Depois do que aconteceu com o pai dele, eu jurei que nunca mais dependeria de ninguém. Gabriel e eu nos bastamos. E se aparecesse alguém que quisesse fazer parte da vida de vocês? De verdade? Sandra sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como Daniel fazia a pergunta. Dependeria da pessoa, respondeu cautelosamente. Que tipo de pessoa você deixaria entrar na vida de vocês? Sandra o encarou diretamente. Alguém que amasse Gabriel como se fosse seu próprio filho. Alguém que estivesse disposto a ficar, não importa o que aconteça. Daniel assentiu lentamente. E se essa pessoa fosse alguém com um passado complicado? Alguém que cometeu erros? Todos nós cometemos erros, Daniel. O que importa é o que fazemos depois. Gabriel começou a ficar sonolento nos braços de Daniel, lutando contra o sono. Daniel o embalou com movimentos suaves, cantarolando baixinho uma melodia que Sandra não reconheceu. Que música é essa? Perguntou. Algo que minha mãe cantava para mim quando eu era pequeno. Não lembro da letra, mas a melodia ficou. Sandra observou Daniel ninando seu filho e sentiu algo se movendo em seu peito. Não era apenas gratidão ou amizade. Era algo mais profundo, mais assustador, mais real. Daniel. Sam? Não vá embora ainda. Por favor. Ele a olhou surpreso pela vulnerabilidade em sua voz. Por quê? Por quê? Sandra lutou com as palavras. Porque eu também sinto que talvez mereça uma segunda chance de ser feliz. O momento foi interrompido por batidas na porta. Não as batidas suaves de uma camareira, mas batidas firmes e impacientes. Merda! Sandra murmurou, pegando Gabriel rapidamente dos braços de Daniel. O quarto! Ela correu para o quarto novamente, mas desta vez Daniel a seguiu. Não, sussurrou ele. Não vou mais esconder vocês. Daniel, meu emprego, confia em mim. As batidas se repetiram, mais insistentes. Daniel caminhou até a porta com passos firmes. Quando a abriu, encontrou não apenas Roberto Figueiras, mas também Carla, com um sorriso triunfante nos lábios. Senhor Moreira, disse Roberto, recebi informações de que há atividades inadequadas ocorrendo em sua suíte. Vou precisar inspecionar o local. Daniel não se moveu da porta. Com que autoridade? Como gerente deste hotel, tenho o direito de... Na verdade, não tem. Daniel interrompeu, sua voz assumindo um tom que Sandra nunca havia ouvido. Autoritário, confiante. Como hóspede pagante, tenho direito à privacidade.
A menos que tenha um mandado judicial ou evidência de atividade criminosa, não pode entrar sem minha permissão. Roberto ficou desconcertado. Claramente não esperava resistência. Senhor Moreira, estamos tentando proteger tanto o senhor quanto nossos funcionários. De que, exatamente? Foi quando Carla decidiu intervir. De envolvimentos inadequados com funcionárias que trazem bebês para trabalhar? O silêncio que se seguiu foi tenso. Daniel olhou diretamente para Carla, depois para Roberto. Entendo. Bem, nesse caso acho que vocês precisam saber quem eu realmente sou. Sandra, do quarto, prendeu a respiração. O que Daniel estava fazendo? Meu nome é Daniel Moreira e sou CEO da Moreira Holdings, uma empresa que, coincidentemente, possui 15% das ações desta rede hoteleira. As expressões de Roberto e Carla mudaram drasticamente. Agora, Daniel continuou, vamos conversar sobre políticas de recursos humanos e como este hotel trata funcionários em situações difíceis. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Roberto Figueiras havia empalidecido visivelmente, enquanto Carla parecia ter perdido toda a confiança que demonstrava segundos antes. Senhor Moreira, Roberto gaguejou, eu não sabia que o senhor era... Era o quê? Daniel interrompeu, cruzando os braços. Um dos proprietários parciais desta rede, alguém que tem voz ativa nas políticas corporativas. Do quarto, Sandra ouvia tudo com o coração disparado. Gabriel dormia em seus braços, alheio ao drama que se desenrolava. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Daniel não era apenas um homem rico, ele era praticamente o chefe de todos ali. Senhor, houve um mal-entendido. Roberto tentou se explicar. A funcionária tem nome. Sandra Santos. E vocês vão tratá-la com o respeito que ela merece. Carla finalmente encontrou a voz, mas sua arrogância havia se transformado em desespero. Senhor Moreira, eu só estava tentando proteger os interesses do hotel. Uma camareira trazendo bebês para trabalhar é contra as normas. E qual é exatamente a política do hotel para funcionários com filhos pequenos? Daniel perguntou, sua voz cortante. Roberto abriu e fechou a boca várias vezes. Bem, nós não temos uma política específica para... Não tem política de apoio à maternidade? Não tem creche corporativa? Não tem auxílio berçário? Daniel balançou a cabeça com desaprovação. Isso vai mudar imediatamente. Sandra ouviu passos se aproximando da porta do quarto. Era Daniel. Sandra, pode sair. Por favor. Com Gabriel nos braços, ela emergiu do quarto. Roberto e Carla a encararam com expressões de choque. Roberto por constrangimento. Carla por raiva mal disfarçada. Sandra, Daniel disse suavemente, gostaria que conhecesse o Sr. Roberto Figueiras, gerente deste hotel. Sr. Figueiras, esta é Sandra Santos, uma das funcionárias mais dedicadas que vocês têm. Roberto se adiantou claramente desconfortável. Senhorita Santos, eu gostaria de me desculpar por qualquer mal-entendido. Não foi mal-entendido, Daniel interrompeu. Foi discriminação. Uma mãe solteira, trabalhadora, sendo perseguida por tentar conciliar maternidade com o trabalho. Daniel se virou para Carla, que tentava se encolher na parede. E você, Carla? Foi especificamente cruel e invasiva. Cronometrar o tempo de uma colega, espalhar insinuações maldosas. Eu só estava... Carla começou. Você estava tentando prejudicar uma colega por inveja ou maldade pessoal. Daniel não deixou que ela terminasse. E isso também vai ter consequências. Gabriel escolheu aquele momento para acordar e, vendo Daniel, estendeu os bracinhos na direção dele com um sorriso radiante. Mamamá, balbuciou o bebê. Sua primeira tentativa de palavra. Daniel derreteu instantaneamente, estendendo os braços. Sandra entregou Gabriel, e o bebê riu feliz brincando com a gravata de Daniel. A cena era tão natural, tão cheia de amor que até Roberto se comoveu. Senhor Moreira, Roberto disse cautelosamente, posso perguntar, qual é exatamente sua relação com a senhorita Santos? Daniel olhou para Sandra, depois para Gabriel em seus braços. Sandra é especial para mim. Ela e Gabriel são muito importantes. Sandra sentiu o coração acelerar. A forma como Daniel falou, olhando diretamente em seus olhos, importante como. Carla não conseguiu se conter. Daniel se virou para ela com uma expressão gelada. Importante o suficiente para que eu esteja considerando fazer mudanças
significativas na minha vida, incluindo onde moro, como trabalho e com quem construo um futuro. As palavras dele atingiram Sandra como um raio. Ele estava falando sobre futuro. Com eles, Daniel, ela sussurrou. Ele se aproximou. Gabriel ainda em seus braços. Sandra, posso conversar com você? Em particular? Roberto se apressou em se retirar, arrastando Carla consigo. Claro, Sr. Moreira. Senhorita Santos, considere o resto do dia como folga remunerada. Na verdade, ele parou. Considere o resto da semana como folga remunerada, enquanto revisamos nossas políticas. Quando finalmente ficaram sozinhos, Daniel caminhou até o sofá e se sentou, posicionando Gabriel em seu colo de forma que o bebê pudesse brincar com seus dedos. Sandra, sente-se. Por favor. Ela se sentou ao lado dele, ainda processando tudo o que havia acontecido. Você é realmente dono de parte deste hotel? Perguntou. 15% das ações da rede. Herdei quando meu pai morreu, há 5 anos. Nunca me envolvi ativamente na gestão, porque sempre tive meus próprios negócios, mas... Ele sorriu sem humor. Parece que vou ter que começar a prestar mais atenção. Gabriel balbuciou alegremente, puxando os dedos de Daniel. Por que você não me contou? Sandra perguntou. Porque não queria que isso mudasse a forma como você me via. Já tínhamos diferenças sociais suficientes entre nós. Sandra baixou os olhos. E agora? Agora que todo mundo sabe quem você é? Daniel parou de brincar com Gabriel e se virou para encará-la completamente. Agora eu quero parar de me esconder. Parar de fugir. Quero tentar construir algo real. Com quem? Com vocês. A declaração ficou suspensa no ar. Sandra sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Daniel podia ouvir. Daniel, você não me conhece de verdade. Mal nos conhecemos há 1 semana. Conheço o suficiente. Ele segurou a mão dela. Conheço uma mulher corajosa, que luta sozinha para criar seu filho. Conheço alguém que trabalha honestamente, que não me julgou por meus erros, que me deu a chance de me redimir. Gabriel olhou de um para o outro, como se sentisse a intensidade do momento. Eu conheço um homem gentil que trata meu filho como se fosse seu próprio sangue. Sandra disse baixinho, que me ouve sem julgar, que carrega dores profundas, mas ainda consegue ser generoso. Sandra, sim? Eu estou apaixonado por vocês dois. As palavras saíram simples, honestas, diretas. Sandra sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Como você pode ter certeza tão rápido? Porque pela primeira vez em 3 anos, eu acordo todos os dias com vontade de viver. Porque Gabriel me devolveu a confiança de que posso cuidar de alguém sem machucar. Porque quando olho para você, vejo não apenas uma mulher linda, mas uma parceira. Alguém com quem quero dividir não apenas os momentos bons, mas também as dificuldades. Gabriel começou a ficar inquieto, sinalizando que estava com fome. Sandra estendeu os braços, mas Daniel a surpreendeu. Posso dar mamadeira para ele? Sandra piscou surpresa. Você sabe como fazer? E Pedro me ensinou. Antes do acidente. Sandra assentiu, pegando a mamadeira na bolsa de fraldas que sempre carregava no carrinho. Daniel segurou Gabriel com uma das mãos e a mamadeira com a outra, e o bebê imediatamente começou a sugar com avidez. Ele confia em você completamente, Sandra observou. E você, confia em mim? Sandra o observou alimentando seu filho com tanto cuidado, tanta ternura. Sim, sussurrou. Confio. O suficiente para me deixar fazer parte da vida de vocês? De verdade? Sandra sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Daniel, você tem certeza? Eu venho com bagagem. Um bebê, poucos recursos, um passado complicado. Sandra, ele a interrompeu gentilmente. Você acha que eu me importo com qualquer coisa disso? Deveria se importar. Somos de mundos muito diferentes. Não somos. Somos 2 pessoas que se machucaram, que aprenderam a sobreviver sozinhas e que agora têm a chance de não estar sozinhas nunca mais. Gabriel terminou a mamadeira e Daniel o colocou contra o ombro para arrotar, fazendo pequenos movimentos circulares nas costas do bebê. O gesto era tão natural que Sandra sentiu o coração se apertar. O que você está propondo exatamente? Perguntou. Estou propondo que saiamos deste hotel juntos, que eu alugue um apartamento grande, onde vocês possam ficar enquanto decidimos o que queremos fazer. Que Gabriel tenha um quarto próprio, brinquedos, tudo que uma criança merece. Como caridade,
Sandra perguntou tensa. Como família, Daniel a corrigiu. Sandra, eu quero que Gabriel me chame de pai. Quero ensinar a ele a andar, a falar, a andar de bicicleta. Quero acordar de madrugada quando ele estiver doente. Quero brigar com você sobre como educá-lo. Quero me preocupar quando ele começar a namorar. Sandra riu através das lágrimas. Ele tem 8 meses, Daniel. E eu quero estar presente para todos os meses que virão. Daniel se inclinou para mais perto. Sandra, eu te amo. Amo você e amo Gabriel. Quero construir uma família com vocês. Gabriel arrotou sonoramente, fazendo os dois rirem. Acho que ele aprova. Sandra disse, limpando as lágrimas. E você, aprova? Sandra olhou para Daniel, depois para Gabriel adormecendo nos braços dele, depois de volta para Daniel. Eu também te amo, sussurrou. Daniel sorriu. Um sorriso que transformou completamente seu rosto. Mesmo? Mesmo, mas tenho medo. Do quê? De acordar e descobrir que é sonho demais para ser verdade. Daniel segurou a mão dela com sua mão livre, Gabriel dormindo tranquilamente contra seu peito. Então vamos acordar juntos todos os dias para ter certeza de que é real. Sandra se inclinou, e pela primeira vez, seus lábios se encontraram num beijo suave, cheio de promessas. Gabriel murmurou algo no sono. Um pequeno sorriso no rostinho, como se até mesmo sonhando soubesse que finalmente tinha uma família completa. Quando se separaram, Daniel encostou a testa na dela. Pronta para começar nossa nova vida? Sandra olhou ao redor da suíte luxuosa, depois para o homem que havia transformado sua existência em apenas uma semana. Pronta! 3 semanas haviam se passado desde aquela manhã transformadora na suíte 801. O apartamento que Daniel alugara era luminoso e acolhedor. 3 quartos em um bairro tranquilo, com um parque infantil na esquina e uma vista que Sandra jamais imaginara ter. Gabriel agora tinha um quarto próprio, pintado em tons suaves de verde e amarelo, com um móbile de estrelas que Daniel havia escolhido pessoalmente. O bebê havia crescido visivelmente nessas semanas, mais ativo, mais risonho, claramente florescendo no ambiente de amor e segurança. Sandra acordou numa manhã de sábado, com o som de risadas vindas da cozinha. Vestiu o roupão, um presente de Daniel que ainda a fazia corar, e caminhou descalça até encontrar uma cena que aquecia seu coração todos os dias. Daniel estava sentado no chão da cozinha de pijama, com Gabriel no colo, tentando dar papinha de frutas para o bebê. Metade da comida estava no rosto de Gabriel, um quarto no chão, e o resto nas roupas de Daniel. Vem, campeão. Só mais uma colherada. Daniel negociava com Gabriel, que respondia batendo palminha e espalhando ainda mais papinha. Como vocês conseguem se sujar tanto numa refeição simples? Sandra perguntou rindo. Daniel olhou para cima, um sorriso imenso no rosto. Bom dia, amor. Gabriel estava com fome e não quis esperar você acordar. Sandra se aproximou e beijou primeiro a testa de Gabriel, depois os lábios de Daniel. Um ritual matinal que ainda a fazia sentir borboletas no estômago. E como foi a negociação? Perguntou, tirando Gabriel dos braços de Daniel para limpá-lo. Difícil. Ele está se tornando um negociador obstinado. Claramente puxou a mãe. Sandra riu. Eu não sou obstinada. Claro que não. Por isso levou 3 dias para aceitar que eu comprasse uma cama nova para o quarto. Era um gasto desnecessário. Sandra. Daniel se levantou, aproximando-se dela. Nós já conversamos sobre isso. Não é gasto, é investimento na nossa família. A palavra família ainda fazia o coração de Sandra acelerar. 3 semanas. E ainda parecia surreal demais para ser verdade. Gabriel balbuciou algo que soou suspeitamente como papa, apontando para Daniel. Ouviu isso? Daniel se emocionou imediatamente. Ele disse papa. Daniel, ele tem 9 meses. Ainda não está falando palavras de verdade. Estava assim. Gabriel, fala de novo. Papa, papa! Gabriel riu e repetiu, papa, papa. Sandra sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Talvez não fosse uma palavra real ainda, mas ver Daniel se emocionar tanto, ver como ele se entregava completamente ao papel de pai. Tá bom, talvez ele tenha dito papa, admitiu. Daniel a puxou para um abraço. Gabriel espremido feliz entre os dois. Nossa família, murmurou Daniel. Nossa família de verdade. O momento foi interrompido pela campainha. Sandra franziu a testa.
Esperamos alguém? Daniel pareceu subitamente nervoso. Na verdade, sim. Há algo que preciso te contar. Sandra o encarou, o coração acelerando. O quê? Minha mãe está vindo almoçar conosco. Sua o quê? Sandra quase derrubou Gabriel. Minha mãe, Dona Beatriz. Ela quer conhecer você e Gabriel. Sandra entrou em pânico. Daniel, por que não me avisou antes? Eu não estou preparada. A casa está uma bagunça, eu estou de roupão, Gabriel está sujo. Sandra, respira. Daniel segurou seus ombros. Ela vai amar vocês. Como eu amo. E se ela não aprovar? E se achar que não sou boa o suficiente para você? Daniel a beijou suavemente. Impossível, porque você é perfeita para mim. A campainha tocou novamente. Daniel suspirou. Posso atender? Você se arruma, dá banho no Gabriel e eu converso com ela primeiro. Sandra assentiu nervosamente. Tá bom. Mas Daniel, ela sabe sobre nossa história? Como nos conhecemos? Sabe? E sabe que vocês salvaram minha vida. Sandra correu para o quarto, Gabriel nos braços. Através da porta, ouviu Daniel abrindo a entrada e uma voz feminina calorosa. Meu filho, como você está? Oi, mãe. Entre, por favor. Onde estão eles? Onde está meu neto? Sandra parou de se vestir. Meu neto? Dona Beatriz já considerava Gabriel seu neto? 20 minutos depois, Sandra saiu do quarto com Gabriel limpo e vestido com sua roupinha mais bonita. Ela havia escolhido um vestido simples, mas elegante, que Daniel comprara para ela. Na sala, encontrou Daniel conversando com uma senhora de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, sorriso gentil. Dona Beatriz se levantou imediatamente quando os viu. E pesas pontam sompusios sarisas. Sandra! Exclamou aproximando-se com os braços abertos. Minha querida menina! Sandra se deixou abraçar, surpreendida pela calorosa recepção. E este? Dona Beatriz disse, estendendo os braços para Gabriel. É meu netinho lindo. Gabriel, que normalmente estranhava pessoas novas, surpreendeu a todos sorrindo imediatamente para Dona Beatriz. Ele é perfeito, ela disse, pegando Gabriel no colo com naturalidade. Absolutamente perfeito. Olha esses olhinhos espertos. Sandra olhou para Daniel, que observava a cena com um sorriso emocionado. Mãe, disse Daniel, esta é Sandra, a mulher que eu amo. Eu sei quem ela é, meu filho. Dona Beatriz se virou para Sandra. É a mulher que devolveu meu filho para mim. Sandra ficou confusa. Como assim? Daniel estava perdido há 3 anos, querida. Desde o acidente com o pequeno Pedro, ele não era mais o mesmo. Parou de trabalhar direito. Se afastou de todos, vivia atormentado pela culpa. Dona Beatriz balançou Gabriel suavemente. Até você e este anjinho aparecerem na vida dele. Mãe, Daniel murmurou constrangido. É verdade, Daniel. Quando você me ligou contando sobre Sandra e Gabriel, foi a primeira vez em 3 anos que ouvi alegria na sua voz. Sandra sentiu os olhos marejarem. Dona Beatriz, você me salvou meu filho, Sandra. E agora me deu um neto lindo. Dona Beatriz sorriu. Então não quero formalidades. Sou Beatriz para você, ou Vobia, se preferir. Gabriel escolheu aquele momento para balbuciar vovó, fazendo Dona Beatriz derreter completamente. Pronto, ele já me chamou de vovó. Este menino é um gênio. Daniel riu. Mãe, ele ainda não está falando palavras de verdade. Está sim. Meu netinho é superdotado. Sandra se viu rindo, a tensão finalmente se dissolvendo. Dona Beatriz tinha uma energia contagiante e claramente adorara Gabriel à primeira vista. O almoço transcorreu de forma maravilhosa. Dona Beatriz contou histórias da infância de Daniel, enquanto Gabriel dormia tranquilamente em seu colo, completamente à vontade com a avó recém-descoberta. Sandra, posso falar algo sério com você? Dona Beatriz perguntou quando Daniel saiu para preparar café. Sandra tensionou. Claro. Meu filho passou por um período muito difícil após a morte de Pedro. Ele se culpava por algo que não foi culpa dele. Chegou ao ponto de eu temer que ele fizesse algo contra si mesmo. Sandra sentiu um arrepio. Sério? Sério. Por isso, quando ele me contou sobre vocês, sobre como Gabriel o havia tocado, sobre como você havia sido gentil com ele, eu soube que vocês eram a salvação dele. Dona Beatriz, na verdade foi o contrário. Daniel nos salvou.
Vocês se salvaram mutuamente, querida. É assim que as melhores histórias de amor funcionam. Daniel voltou com o café, interrompendo a conversa séria. Do que vocês estavam falando? De como Gabriel é lindo. Beatriz mentiu descaradamente, fazendo Sandra rir. Após o almoço, enquanto Gabriel brincava no tapete da sala com brinquedos novos que Beatriz havia trazido, Daniel e Sandra a acompanharam até a porta. Beatriz, Sandra disse, obrigada por me receber tão bem. Eu estava nervosa. Bobagem, querida. Você faz meu filho feliz, ama meu neto, trabalhou honestamente para sustentar sua família. O que mais uma mãe poderia querer? Ela abraçou Sandra carinhosamente. Depois se virou para Daniel. Meu filho, não demore para oficializar isso, tá bom? Daniel corou. Mãe, essa menina merece segurança e Gabriel merece ter seu nome. Providencia os papéis. Após a saída de Beatriz, Daniel e Sandra ficaram em silêncio na sala, observando Gabriel brincar. Sua mãe é incrível, Sandra disse finalmente. Ela adorou vocês. E falou sobre oficializar. Sandra o olhou de soslaio. Daniel se levantou, parecendo subitamente nervoso. Sandra, na verdade, algo que eu vinha planejando. Ele caminhou até o quarto, voltando com uma pequena caixa de veludo. Sandra sentiu o coração parar. Daniel, Sandra Santos, ele disse, ajoelhando-se na frente dela. Você mudou minha vida completamente. Me ensinou que eu podia amar sem medo, cuidar sem culpa, sonhar com o futuro de novo. Gabriel parou de brincar, como se sentisse a importância do momento. Você quer casar comigo? Quer construir uma família oficial comigo? Quer deixar Gabriel ter meu sobrenome e ser meu filho em todos os sentidos? Sandra estava chorando, as mãos tremendo. Daniel, sei que é cedo, sei que ainda estamos nos conhecendo, mas Sandra, eu tenho certeza absoluta de que quero passar o resto da vida com vocês. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. Daniel deslizou o anel, um solitário simples e elegante, no dedo dela. Depois a beijou com toda a ternura do mundo. Gabriel bateu palmas, como se entendesse que aquele era um momento de comemoração. Gabriel aprova. Sandra riu através das lágrimas. Claro que aprova. Agora ele vai ter pai e mãe oficialmente. Daniel pegou Gabriel no colo e Sandra se aconchegou contra os dois. Família Moreira, Daniel murmurou. Família Moreira, Sandra repetiu, provando como soava. Gabriel balbuciou algo que definitivamente soou como família, fazendo os dois adultos rirem e chorarem ao mesmo tempo. 6 meses depois, numa pequena cerimônia no parque onde Gabriel dava seus primeiros passos, Sandra Santos se tornou Sandra Moreira. Gabriel, agora com mais de 1 ano, seguiu cambaleante pelo corredor improvisado, indo direto para os braços de Daniel, seu pai em todos os sentidos que importavam. Dona Beatriz chorava de emoção nas primeiras fileiras, ao lado de Dona Eulália, que havia se tornado parte da família estendida. Quando o juiz pronunciou os marido e mulher, Gabriel gritou, Papa, Mama, claramente pela primeira vez, arrancando risos e lágrimas de todos os presentes. Naquela noite, na casa nova que Daniel havia comprado, uma casa de verdade com quintal para Gabriel brincar, a família Moreira se preparava para dormir. Gabriel já dormia em seu berço, um sorriso tranquilo no rosto. Sandra observava o filho pela janela do quarto, usando ainda seu vestido de noiva simples. No que está pensando, senhora Moreira? Daniel perguntou, abraçando-a por trás. Em como a vida pode mudar completamente de um dia para o outro. Mudou para melhor? Sandra se virou em seus braços. Mudou para perfeita. Mesmo com todos os desafios que ainda vamos enfrentar, mesmo sabendo que criar Gabriel vai ser uma aventura e tanto. Principalmente por isso, Sandra sorriu. Porque agora não vamos enfrentar nada sozinhos. Daniel a beijou suavemente. Nunca mais sozinhos. No quarto ao lado, Gabriel murmurou no sono. Papa, Mama, família. E pela primeira vez em 3 anos, Daniel Moreira adormeceu sem pesadelos, sonhando apenas com o futuro brilhante que o esperava ao lado da mulher que amava e do filho que o havia escolhido para ser seu pai. A camareira humilde que escondia seu bebê no carrinho de limpeza nunca imaginou que aquele homem misterioso na suíte presidencial seria sua salvação. O empresário atormentado pela culpa nunca imaginou que um bebê de 8 meses seria sua redenção. Mas às vezes o amor chega exatamente
quando menos esperamos, nos braços de pessoas que precisam de nós tanto quanto precisamos delas. E assim, o Hotel Grandeville perdeu uma excelente camareira, mas o mundo ganhou uma família que havia encontrado sua segunda chance de ser verdadeiramente feliz. Algumas histórias começam com Era uma vez. Esta história começou com ao ver o hóspede pegar seu bebê, e termina, como todas as melhores histórias, com uma família que escolheu se amar para sempre. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.